eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e sejam bem-vindos a mais uma resenha vlog aqui do canal. O livro da vez é Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela. Matheus, não balança o tripé da mamãe. Eu nunca soube muito bem pronunciar o sobrenome da Rainbow. Sim, eu já tive contato com a escrita da autora há muitos anos atrás. Foi o meu primeiro contato, na verdade. E desde então eu me apaixonei pela escrita da Rainbow e eu li todos os livros dela publicados aqui no Brasil, menos um bem fininho, que tem alguma coisa a ver com Star Wars, uma fila de cinema, alguma coisa assim. Ele tá na minha estante, mas eu ainda não li, pretendo fazer isso o quanto antes, né, porque afinal de contas é Rainbow Rowell. A primeira vez que eu li Eleanor Park foi através dessa edição aqui, da editora Novo Século, e foi no ano de 2014, gente, então tem aí uns 6 anos mais ou menos. Eu amei essa história. E agora ele foi relançado nessa versão aqui, ó, pela editora Seguinte, no ano de 2020. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes e diferença de um livro pro outro, de uma edição pro outro, pra começar aqui a falar um pouquinho de Eleanor Park. As edições já são diferentes aqui, ó. Não tem romance escrito na editora Seguinte, nem best-seller do New York Times. Mas a ilustração é a mesma, muda a cor, aqui amarelo, aqui rosa. E a fonte que é escrito essa opinião aqui que o John Green dá sobre a história. Outra diferença tá aqui nessa parte interna, gente, onde no da edição da editora Novo Século, que foi a primeira edição, tem essa ilustração aqui de uma fita, que é a fita que o Park grava para Eleanor, com músicas. Alguns de vocês nem devem reconhecer o que é isso, porque, né, é uma coisa muito antiga. Se eu não me engano, aqui no final também tem mais ilustração, o fone de ouvido. Então aqui, vamos ver, que eu me lembro, não vai ter também. Não tem. No entanto, vem um marca-páginas aqui, ó, no livro da editora Seguinte, para você recortar e utilizar. Eu, na verdade, estou usando outro marcador, porque o pomponzinho combina com a capa. Eu adoro combinar esses pomponzinhos com o livro. Na parte de trás, a gente tem aqui o ônibus da escola, que é o cenário assim, principal do livro, e frases de vários autores que deram opinião sobre a leitura. Já aqui no da editora Seguinte, a gente tem a sinopse e 2 frases, né? Uma daquela autora Diana e o Beijo Francês, e outra da Gayle Forman, que é aquela autora de Se Eu Ficar. Aqui é a primeira edição, o primeiro capítulo, a primeira página, ela começa bem mais para baixo do que aqui. A gente vê que a fonte, né, é um pouco diferente. Aqui temos uma fonte menor. No entanto, aparentemente temos uma tradução mais detalhada aqui. Pelo primeiro trecho eu já consegui identificar diferença na tradução de um para o outro. Como vocês podem ver, a minha primeira edição de Eleanor Park, ela tá bem surradinha. Tá vendo as laterais como estão? Toda manchada. Aqui também. E aqui também. Enquanto esse aqui está 0 bala, por enquanto. Tá novinho. Eu também tenho o e-book do livro, então eu estou lendo mais em e-book, porque aí eu dou conta de fazer outras coisas que eu tenho pra fazer, como cuidar do Matheus. Pra quem não conhece essa história, ela se passa em 1986. O Park e a Eleanor são 2 adolescentes e eles se conhecem no ônibus da escola, uma vez que Eleanor entra, né, com uma garota nova, toda desengonçada, fora dos padrões de beleza da época. Ela era bem gordinha, ruiva, com cabelo totalmente cacheado, enquanto as mulheres daquela época faziam permanente no cabelo para poder enrolar. A Eleanor tinha seu cabelo naturalmente cacheadão, e no primeiro momento que ela entra no ônibus, ela já sofre bullying da turma inteira ali, porque ninguém quer dar um lugar para Eleanor se sentar. O Park, ele sendo um garoto totalmente diferente, com uma criação
bem diferente do que as pessoas daquele bairro novo que a Eleanor tá morando, ele acaba sentindo pena e dando um lugar pra ela sentar do lado dele, mas ele não fala com ela, ele ignora totalmente ela, porque ele sabe que a partir do momento que ele der lado, ele puxar a conversa, iniciar uma amizade que seja com a Eleanor, ele vai se tornar um alvo também daquele pessoal todo que faz bullying com a garota. Então nessa história a gente acompanha as idas e vindas desses dois pra escola. Aqui mesmo no livro fala que é meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Então todos os dias eles passam 1 hora juntos, sem falar em algumas matérias que eles estudam. E aí o Parker vai conhecendo cada vez mais dessa garota excêntrica e ele vai gostando dela e ela também vai criando um afeto por ele. Ele começa a deixar com que ela leia as revistinhas de quadrinho dele enquanto ele tá lendo no ônibus. Ele percebe que ela tá lendo junto e ele começa a demorar mais pra virar as páginas. Ele começa a deixar algumas revistas com a Eleanor pra ela levar pra casa. Isso tudo sem falar muito um com o outro, mas quando eles menos esperam, eles já estão ali com uma afinidade enorme. É uma coisa muito fofinha a relação desses dois. Ela vai sendo construída aí aos poucos, tanto que eu estou na página 144 de 357 páginas. E eles já estão aí apaixonadinhos um pelo outro. A Eleanor, ela não tem só essa questão de sofrer bullying na escola. A Eleanor, ela vem de uma família muito desestruturada. A mãe dela se casou de novo e o padrasto dela odeia ela. Ela tem um problema aí muito sério com o padrasto e ela sofre muito dentro da própria casa porque a mãe não defende ela. A mãe apanha desse cara. É uma situação horrível dentro daquela casa. Eles têm uma situação financeira também ruim, tanto que tem uma passagem aqui que fala sobre uma sopa de feijão, que uma das crianças fala que vai dar 3 grãos de feijão pra cada um. E, gente, isso corta o coração da gente durante a leitura. Eu mesmo fiquei muito assim, sabe, lendo com aquele nó na garganta, em saber que realmente é uma situação que algumas pessoas passam. Tem outra coisa também muito, assim, ruim na casa de Eleanor, que é o fato do banheiro não ter porta. A mãe dela até improvisou uma cortina, amarrou lá, mas o cara chegou doidão, bêbado e arrancou tudo. A última vez que ele e Eleanor tiveram aí uma discussão, que foi quando a Eleanor enfrentou ele pela primeira vez, ela foi mandada embora de casa, ela foi mandada pra fora e a mãe não fez nada pra defender ela. A mãe simplesmente deixou com que isso acontecesse, falou que era por algum tempo e nisso ela ficou 1 ano fora de casa, na casa de conhecidos, de amigos. É um livro um pouco chocante, impactante nessa questão, mas ao mesmo tempo é um livro muito fofo, muito lindo, que mostra aí o nascer do amor entre dois adolescentes, entre dois jovens totalmente diferentes. Eu li 39% do livro, então eu vou continuar lendo aqui um pouquinho mais, porque logo já é hora de eu fazer algumas outras tarefas aqui de casa, então bora lá ler enquanto eu tenho tempo. Que calor, gente do céu! Meu Deus, tá muito quente! Mas eu liguei essa câmera pra falar com vocês a respeito da leitura de Eleanor Park. Eu tô no capítulo 32 e aconteceu uma coisa que eu não lembrava que acontecia, que foi o fato da mãe do Park, que é a Mindy, falar um pouquinho da vida dela, da infância dela, do fato dela ter tido uma infância com vários irmãos. E ela tocou nesse assunto depois que ela viu Eleanor com a família dela no mercado. E acho que eu não falei pra vocês, mas o Park levou a Eleanor pra conhecer a família dele. E como eu já falei aqui no começo da resenha, Eleanor não é uma pessoa assim tão normal perto das outras adolescentes. E foi uma situação meio estranha que aconteceu lá na casa do Park, com a família do Park, principalmente com a mãe do Park. Então, quando a Mindy viu a Eleanor com a família dela no supermercado, na véspera de Natal, isso mexeu com ela e fez ela lembrar da infância dela, da vida dela. E eu acho que eu nunca quis que um livro contasse uma história de um outro personagem como eu quis agora nesse momento. Eu queria muito que a gente tivesse aí dentro do livro a história da infância da Mindy. Precisava disso, gente. Eu senti que eu precisava conhecer mais dessa personagem. Eu já falei pra vocês que a Eleanor era uma garota bem fora dos padrões de beleza. E isso fazia com que as garotas da escola e os garotos também tirassem muito sarro da Eleanor, praticassem muito bullying com ela. Isso me angustia profundamente. Toda vez que eu leio uma cena de bullying aqui
nesse livro, eu tenho muito ódio. Realmente existem adolescentes, existem pessoas que praticam atos muito ruins para outras pessoas e acham isso engraçado. Pessoas que não têm empatia nenhuma, não se colocam no lugar do próximo e não sabe o que essa pessoa, o que esse próximo está passando, e utiliza aí certas coisas pra baixar a autoestima dessas pessoas. Então, gente, toda vez que eu vejo uma cena de bullying nesse livro, eu não sei porque elas mexem tanto comigo como nenhum outro livro que tem cenas de bullying mexe. Nossa, eu não sei se é por causa de tudo que a Eleanor passa na casa dela e ainda tem que lidar com certas coisas na escola, sabe? Mas é muito absurdo e eu fico com muita raiva mesmo. Eu estou no capítulo 41 agora, eu não me lembrava dessa cena e não me lembro de muita coisa que vem por aí. Eu me lembro mais do final, né? Mais de uma cena específica. Mas vamos lá, vamos relembrar mais um pouquinho dessa história que mexe muito comigo, muito mesmo. Esse livro, ele consegue mexer comigo em vários sentidos, ele desperta um turbilhão de emoções e eu acho que é por isso que eu amo tanto esse livro, estou amando tanto fazer a releitura dele também. Voltei pra finalizar agora esse vlog de leitura com as minhas conclusões sobre Eleanor Park. Gente, tá bem diferente até agora fazer esses vlogs de leitura, porque o primeiro foi uma leitura de crônicas. Agora, esse segundo foi uma releitura. Mas vamos lá, né? Vamos de releitura então. E o que eu vi ao terminar essa leitura é que eu amadureci bastante como leitora, viu? Nossa, também, né, gente? 6 anos, se não amadurecesse, ficaria meio complicado. Mas eu vi que eu aceitei mais o final, compreendi mais o final. Antigamente eu falava que não gostei do final, mas hoje eu vi que o final é sim um bom final. Esse é um livro que vale muito a pena mesmo. Se você ainda não conhece o trabalho da Rainbow, se você ainda não leu Eleanor Park, você precisa ler este livro. Esse livro ele toca em feridas assim, sabe? Na carne viva, feridas que estão na carne viva. Ele mexe comigo bastante, é bastante tocante. Eu não sei porquê, mas desde a primeira vez que eu li Eleanor Park, esse livro, assim, sabe, conseguiu me conquistar. Eu vejo algumas pessoas falando que não gostam de Eleanor Park e eu não consigo compreender. Algumas pessoas que leram por indicação minha e que me deram feedback depois, foi um feedback positivo. Gostaram muito desse livro e eu não compreendo pessoas que não gostam desse livro, os motivos que essas pessoas têm pra não gostar desse livro. A gente tem aqui uma história que se passa nos anos 80, com toda aquela pegada de antigamente, com toda a pouca informação de antigamente, os poucos recursos de antigamente. A gente tem aqui 2 adolescentes em um bairro muito precário, onde certas coisas que acontecia debaixo do nariz de todo mundo e era meio que ignorado, ninguém fazia nada. Eu só tenho a dizer que esse é um jovem adulto que eu super recomendo pra todo mundo que gosta desse gênero, pra todo mundo que gosta de romance e pra todo mundo, assim, que gosta de livros que tocam em feridas, sabe? Enfim, vou finalizar por aqui. Se você ler Eleanor Park pela primeira vez, vem aqui me contar o que você achou. Se você releu e mudou suas impressões, vem aqui me contar o que você achou também. Eu quero muito saber, quero muito receber esse feedback de vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!